A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos se colocar de pé. Você é um privilegiado por estar hoje na casa do Senhor, amém? E nós entramos por essas portas, acredito que cada um de nós com um propósito. Mas se você entrou sem algum propósito, o Senhor tem um propósito para você nessa noite. E Ele vai realizar coisas maravilhosas na nossa vida hoje, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, porque para estar bem no casamento nós também precisamos olhar para nós como mulheres, vocês como homens. E o Senhor tem coisas grandes para fazer nessa noite. E nós vamos adorá-lo, apenas adorá-lo, engrandecê-lo. E estar de ouvidos abertos, porque Ele tem coisas para nos falar e nos tratar nessa noite. Amém? Dê a mão para o seu cônjuge nessa noite. Dê boa noite para ele. Fala boa noite, meu amor. É um prazer estar aqui com você adorando ao nosso Deus. É isso. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma noite na Tua presença, Senhor. É motivo de grande alegria, sim, Senhor, podermos entrar por essas portas para celebrar e Te adorar e Te engrandecer, olhar para o nosso casamento e ouvir a Tua voz referente a isso. Que o Senhor possa, Deus querido, nessa noite tratar, Senhor, cada mazela que existe em nós como pessoas físicas e em nós no nosso casamento. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa operar a cura, o milagre, a libertação, a restauração. Nós viemos aqui, Senhor, e queremos Te adorar. Eu creio, Senhor, que pessoas entraram por essas portas até mesmo querendo desistir de alguma situação ou até mesmo do casamento, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, Deus, que nessa noite aqueles que entraram possam sair de forma diferente. Quem entrou abundante vai sair super abundante da Tua graça. Quem entrou, Senhor, querendo desistir, vai sair daqui tendo mais fôlego para prosseguir. Que a Tua palavra, que o Teu poder venha se aperfeiçoar, Senhor, na nossa fraqueza, porque nós não somos nada sem a Tua presença. O mundo, Senhor, já decretou falência do casamento, mas nós servimos a um Deus que restaura, que transforma, que liberta, que dá uma outra palavra. O mundo pode dizer que não tem mais jeito, mas o Senhor vem e diz que sim, tem jeito, porque o Senhor é o Deus de milagre, e é em Ti, Senhor, que nós cremos e queremos Te adorar nessa noite. Obrigado, Senhor, olha para nós, Senhor, como seres que querem Te adorar nessa noite. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos render graças a Ti. Querido, aproveite esse momento de oração e já comece a adorar a este Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo o Teu louvor, porque independente das circunstâncias que nós passamos, nós chegamos até aqui porque servimos a um Deus que restaura e que transforma. Eu não canso de dizer isso, e eu vou repetir, porque hoje o Senhor quer restaurar vidas, quer restaurar casamento, aquele remendo, como já diz o tema do culto. O Senhor, Ele quer fazer uma nova costura, uma nova transformação, e Ele vai fazer. Eu creio, Senhor, nós Te adoramos. Aleluia, aplauda esse Deus. Aleluia, aleluia. Nós vamos louvar músicas aqui, canções que são conhecidas de todos. Eu costumo sempre dizer nas minhas ministrações que com o tempo de cristã, às vezes a gente vai louvando por louvar e não presta atenção naquilo que nós estamos entoando, estamos falando. Por ser louvores conhecidos, eu quero que nessa noite você olhe para a letra das canções de forma diferente, como uma oração ao Senhor. Amém? Vamos adorá-lo. Se você já pensou em desistir, tenha fé.
e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, comigo a minha cruz. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar nos braços. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. O inimigo se levanta, mas ele tem que cair. Aleluia. Aleluia, querido. O diagnóstico do homem pode ser um, mas do Senhor não é igual. Aleluia. Se o médico diz que não tem mais jeito, que não tem cura, o Senhor ele vai lá e fala: não, 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 não. O médico dos médicos sou eu, ele diz. Aleluia. Louvemos ao Senhor.
Glória ao teu nome, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, desceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu vens, porque a minha
Querido, você não está proibido de adorar o Senhor, não. Você tem liberdade, você está na casa do teu Pai. Você está na casa do teu Pai. Aleluia. Oh, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que Ele é fiel. Declare. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Já podemos sentir tua bondade, Jesus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Oh, meu papai, que amigo és. Viva bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo.
que você está proclamando. Eu cantarei da bondade de Deus. Querido, é uma frase bem pequena. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Quando está indo tudo bem, é muito fácil cantar isso. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos e não vemos solução, é nessa hora que nós colocamos à prova o que você está dizendo. Com todo o fôlego que você tem, é cantar a bondade de Deus. Sabe, quando eu estava dizendo, quando o diagnóstico do médico diz que não, e você quer muito, é nessa hora que o teu fôlego parece que está acabando. É nessa hora que nós temos que proclamar a bondade de Deus. Ah, queridos, se você soubesse como o teu fôlego e a tua voz tem autoridade sobre as potestades, tem autoridade sobre a tua casa, tem autoridade sobre as situações, tem autoridade sobre os seus filhos, tem autoridade sobre o teu casamento, você proclamaria a bondade do Senhor a todo tempo. Porque cantar aqui nessas quatro paredes é fácil, mas no momento da tribulação, querido, é aí que nós temos que colocar o nosso fôlego para proclamar: és fiel em todo tempo. Eu não sei de que maneira você entrou por essas portas, mas o Senhor, Ele está aqui para restaurar e transformar. Oh, querido, assim como Ele já fez muito na minha vida, eu declaro sobre a tua vida. Oh, eu declaro sobre a tua vida. Oh, a cura, a restauração, a transformação. Eu declaro sobre a tua vida. Oh, eu não sei em que situação. Oh, o homem disse que não. De repente é nas tuas finanças. Você olha e já não vê mais solução. De repente é na sua saúde. Eu poderia aqui citar várias coisas, mas o Senhor, Ele pode. Você declarou até aqui com fé, mas você vai declarar com mais fé a partir de agora. Vamos? És fiel. Vamos comigo. És fiel. Aleluias. És fiel em todo tempo, em todo tempo, Senhor, Tu és bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego Que tem. eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, aleluia. Aleluias. Eu sou Aldomar da Isabel, Eu sou Isabel Dodomar, casados e felizes para sempre, paz para toda a e vida mordomos fiéis. das finanças do Rei. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, amado. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vai dar suas mãos assim, vamos levantar um clamor. Amém. É tempo de orar juntos. Eu queria que se levantasse um clamor pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá, pastora. Ah, Deus, a Tua bondade,
A tua fidelidade dura de geração em geração. Ah, Deus, é a tua vontade, é soberana sobre a terra, sobre os céus. E o teu trono, Jesus, é a base do teu trono, é justiça e juízo. E nós colocamos, Senhor, nossa casa diante de Ti nesse momento. E te pedimos, Senhor, unge o umbral das nossas portas com Teu sangue nessa hora. Cobre agora a nossa casa, Senhor, com Teu sangue. Purifica o nosso lar com Teu sangue. Santifica o nosso lar com Teu sangue, Jesus. Senhor, passa agora nos braus da nossa porta, Senhor, esse sangue do livramento, esse sangue, Jesus, que santifica, que purifica, esse sangue que traz vida, e vida com abundância. Declaramos sobre a nossa casa, Jesus, sobre a nossa casa, que está a Tua bênção. Declaramos que a nossa casa, Senhor, não vale encantamento. Sobre a nossa casa está a Tua bênção, a bênção da unção de Deus, a unção que despedaça todo jugo. Senhor, hoje está selado, está consumado a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, a cura, como já foi ministrado aqui através do louvor, a cura está sobre a nossa casa, a cura do Senhor está sobre o nosso lar, cura do casamento, cura das finanças, cura do corpo físico, cura das emoções, cura, Jesus, a cura está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, te glorificamos, te exaltamos, porque a Tua presença é notória neste cantorebás. A Tua presença está aqui, o Senhor está aqui no nosso meio. Jesus, Tu estás aqui, necomandaia, xuriandorecanto, e grandes maravilhas o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Senhor, prepara o nosso coração para a Tua palavra. Prepara os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. A Sua voz vai falar conosco nesta noite. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Pode sentar um pouquinho. Amém. Nós gostaríamos de chamar aqui o Gilberto e a Mônica. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, Gilberto e Mônica. Casal muito querido, muito abençoado. Eles vão trazer a palavra do Senhor para nós. Amém, amado? Dá um glória a Deus pela vida do Gilberto e da Mônica. Aplauda o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus, nós vamos nos apresentar como casal. Eu sou o Gilberto da Mônica. Eu sou a Mônica do Gilberto, casados e felizes para sempre, paz para toda a vida e mordomos fiéis das finanças do Rei. Vamos aplaudir o Senhor, né? Poxa! Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui, com muito temor de Deus. Não é fácil, mas estamos na casa do Senhor e nós estamos sentindo aqui já a presença de Deus aqui neste lugar. E o Senhor tem feito maravilhas aqui. Nós temos visto isso. E o tema dessa noite, casamento sem remendo. A Mônica falou comigo, a pastora Isabel chamou ela e falou assim, Mônica, eu fiquei assim, poxa Mônica, mas nós dois vamos lá pregar, eu tenho um pouco de dificuldade de, assim, vamos orar. Oramos e Deus falou. E Deus é tremendo, é assim, casamento sem remendo. Mas eu vou deixar aqui, antes de começar, uma pequena, e a minha Bíblia, glória a Deus, uma pequena reflexão aqui, Salmo 95.
Espera aí, gente. Se hoje ouvides a sua voz, preste atenção, não endureçais o coração. Amém? Então, tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser pregado aqui, irmãos, vem de Deus. É Deus que fala, a gente estuda, a gente medita, a gente ora, mas é Deus que fala através da nossa boca. Amém? Então vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos orar. E em 1 Tessalonicenses 5:17 fala, orar sem cessar. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui nesta noite, Senhor Pai amado, como casal, Senhor Pai amado, que nesta noite que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Pai amado, Senhor Deus, como casal, mas também, Senhor Pai amado, como individual, Senhor Pai amado, porque o Senhor, nós somos uma só carne, mas o Senhor também trata no individual, Senhor Pai amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que venha, Senhor Pai amado, que nessa noite barreiras venham ser quebradas, venha cair por terra, Senhor Pai amado, em nome de Jesus, que a tua unção venha encher esta casa, Senhor Pai amado, é isso que nós já te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Amém. Bom, Gilberto já falou, né? É um nervoso que dá aqui por dentro, né? Mas eu creio que aquilo que Deus tem a fazer, Ele vai fazer independente do vaso, independente do nervoso, porque o Espírito de Deus, Ele se move nesse lugar, né? Se você crê, só para a gente já ir aquecendo, já vai dando glória a Deus, tá? Que eu gosto dessa coisa, o pastor fala, né? Quando aplaude, a gente fica mais, quando dá glória, vai penetrando no nosso espírito, na nossa alma. E esse tema, casamento sem remendo, né? A gente ficou refletindo a respeito dessa realidade, porque é uma realidade, né? Aquilo que Deus fala, Ele garante, aquilo que Deus fala, Ele respalda, então é uma realidade. E esse tema ele está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E eu estava até conversando com o Gilberto, é uma parte pequenininha, mas a gente precisa entender esse capítulo 5 para a gente entender o que Jesus ele está dizendo quando ele fala nessa parábola, quando ele diz, né? Vamos colocar vinho novo em odre velho, não dá, tem que ser vinho novo em odre novos. Não dá para pegar uma roupa nova, tirar um pedaço dela e transferir para uma roupa velha, porque vai se perder as duas. Mas, se a gente for entender o que o capítulo 5 de Lucas fala, a gente vai perceber que Deus ele está traçando um roteiro. Deus ele está estabelecendo aqui, Jesus está estabelecendo um padrão. E o capítulo 5 de Lucas começa a partir da pesca maravilhosa. Quantos aqui conhecem essa passagem? Bem conhecida, né? Bem famosa. E é nessa passagem que Jesus, ele recruta, por assim dizer, o apóstolo Pedro, que nessa época ainda é Simão. E Jesus, ele está ali, tem um povo que quer ouvi-lo, e ele está naquela praia, e ele pede para Pedro, que tinha tentado pescar a noite inteira junto com seus amigos, para que ele emprestasse o seu barco, e ele pudesse dali do barco, Jesus ia pregar para quem estava na praia. E Pedro já estava ali lavando as redes, não tinha pescado nada, né? A frustração do pescador, a frustração muitas vezes nossa de buscar algo em favor da nossa casa, em favor da nossa vida, em favor da nossa família, e muitas vezes parecer que a gente está dando com os burros na água, vamos dizer assim, a gente não está tendo êxito. Mas aquele homem faz algo interessante quando Jesus diz assim, olha, deixa eu pregar aqui do teu barco, e ele deixa.
E Jesus acaba de pregar, e Jesus transmite a mensagem que ele quer transmitir ao povo. E daqui a pouco ele diz assim para Pedro: lança a rede. E aí, Pedro: poxa, eu tentei a noite toda, mestre. Eu trabalhei duro a noite inteira. E Jesus disse: lança. Mas Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou lançar. Sobre a confiança que você está me transmitindo, eu vou lançar. E para surpresa de Pedro, aquela noite inteira, que não valeu de nada pescando, naquele momento em que ele segue uma instrução de Jesus, que ele ainda não sabe quem é, ele está ali maravilhado e ele lança aquela rede e a pesca é maravilhosa. Diz que o barco quase afunda. Ele precisa pedir ajuda, porque tamanha é a expressão do poder de Jesus naquele ato. E é interessante porque quando Pedro vê isso, ele fica tão espantado, ele fica tão extasiado, que ele diz para Jesus, eu queria que essa partezinha aí do início do capítulo 5, você lesse comigo. Ele diz assim, olha, depois que ele está vendo aquilo tudo e o barco quase a afundar, no versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que acontece? Quando Pedro vislumbra a grandeza de Jesus, daquilo que ele fez, aquele homem reconhece que Jesus é santo, que ele tem um poder extraordinário de fazer o que ninguém mais poderia fazer, e ele se prostra de imediato diante daquela presença importante, ele honra a presença de Jesus. Ele não era um homem com, vamos dizer assim, uma grande sabedoria, uma cultura grandiosa. Ele não era um homem que tinha, claro, era um homem religioso, porque eles eram judeus, eles prestavam culto a Deus, mas ele não era um homem de base sacerdotal. Ele não era um homem que tinha essa função de buscar a presença, no sentido como ofício, que eu quero dizer. Mas sabe de uma coisa? Na simplicidade daquele homem, ele reconheceu quem estava junto dele. E ele olhou para a sua condição e ele disse: eu não tenho condições de andar contigo. Sabe de uma coisa? Se eu e você formos muito sinceros na nossa caminhada com Cristo, em todo momento a gente vai dizer: Jesus, eu não tenho condições, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel, porque eu sou falha. Sabe o que Pedro diz? Eu sou pecador. Ele imediatamente, um homem simples, imediatamente reconhece a sua falta. Ele de imediato, aquele homem reconhece que ali tem algo. Ele pecador, Jesus santo. Ele está dizendo, automaticamente é o que ele está dizendo: homem de Deus, tu és santo, mestre, tu és santo. E aí Jesus, que conhece a estrutura do homem, diz assim: te acalma, vou fazer de você pescador de homens. E aí começa o capítulo 5 de Lucas. E é tão bonito, é tão lindo, porque é um homem simples. Não tem aqui doutor da lei, não tem ninguém aqui para contestar nada. Está tudo muito bom, tudo muito bem. E aí quando chega, eles andam mais um pouquinho. No versículo 12 do capítulo 5 de Lucas, você vai entender onde eu quero chegar, tem um pouquinho de paciência. A construção, às vezes, ela demora, mas ela engata, e quando ela engata, o Espírito de Deus derrama a glória dele. E aquilo que ele vai fazer, se eu e você abrirmos o nosso coração, é poderoso, é uma pesca maravilhosa.
é algo que só Ele pode fazer. Não pode a Mônica fazer, não pode Gilberto fazer, não pode o homem fazer, mas pode o Senhor fazer. E aí no versículo 12 diz que aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, o que ele faz? Você está acompanhando aí? Prostrou-se. Prostrou-se. Mais um que, ao se deparar com a presença de Jesus, reconhece que ele tem algo a dar, reconhece que ele é diferente, e ele se prostra e ele faz um pedido: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E aí eu quero só abrir aqui um adendo para a gente entender um pouquinho. Lepra era aquela doença símbolo de pecado. Lepra era uma doença símbolo de pecado. Então, né, diz, ali em pecado, separa, né? E a lepra fazia que a pessoa ela fosse excluída do seu seio familiar, da convivência com outras pessoas. As pessoas com lepra, elas eram levadas a um lugar onde elas tinham contato com outros leprosos, porque era altamente contagioso e era muito vinculado com o pecado. E é tão interessante que quando esse rapaz, ele diz para ele: se o Senhor quiser, bem pode me limpar. A resposta de Jesus a esse reconhecimento é, versículo 13, e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele e ordenou que ele fosse lá cumprir aquilo que estava na lei de Moisés. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus não faz nenhuma referência do pecado desse homem. Apesar de ser a doença símbolo de pecado, Jesus não faz menção nenhuma do pecado desse homem. Ele simplesmente estende a mão e diz: eu quero, seja limpo. Um homem que chega e se prostra. E aí a gente caminha mais um pouquinho e Jesus vai curar um paralítico. Que 4 homens estão carregando. O leproso está sozinho. O leproso está renegado. Eu não sei, talvez tenha situações em que você olha e você fala assim: estou sozinha. No teu casamento, dentro da tua circunstância. Talvez, a Raquel estava falando aqui, talvez você olhe para o seu casamento e você fala: estou só, não tem quem possa intervir. Isso aqui vai dar ruim. Está destinado a dar ruim. Mas eu vou te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que olhou, e talvez até haja pecado, tá? E a gente precisa reconhecer, mas o mesmo Jesus tem o poder de perdoar pecados. E aí quando chega lá no versículo 17, chega o momento em que Jesus está numa casa e ele está pregando e está tudo muito bem, tudo muito bom. E aí tem 4 homens que trazem um homem paralítico. E aqui vira uma chave, porque aqui, diferentemente da pesca maravilhosa, diferentemente do momento em que o leproso é curado, aqui já há algumas pessoas com uma estrutura um pouco mais enrijecida, com uma estrutura um pouco mais inflexível, como um odre velho. Aqui há pessoas, nesse contexto, que acreditam que conhecem muito de Jesus, que conhecem muito da lei, estão muito seguras em si mesmas, estão em si mesmadas, estão totalmente convictas de que sabem de tudo. E aí o negócio fica esquisito, porque o mestre vem para esses que se prostram. Aliás, ele vem para todos, mas os que se prostram, os que se rendem, os que reconhecem que diante dele não tem nada que fique de pé. Diante da grandeza de quem está presente, não existe estrutura nessa terra, não existe papel que você execute, não existe ofício que você exerça, que eu exerça, que possa se comparar quem ele é e o que ele pode fazer. E aí, quando ele chega nesse lugar, ele se depara com um povo uma estrutura mais rígida.
E diz assim, no versículo 17 em diante, diz que aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor está sobre esse lugar para curar. Agora, quem vai render a cerviz diante do Mestre que está aqui para curar? Eu quero. Eu preciso de cura. Sabe, talvez você olhe para você e você diga, meu corpo físico está pleno e perfeito, mas na tua alma ainda tem ambiente que precisa ser curado. Na minha alma ainda tem ambiente que precisa ser curado. Ainda temos resquícios. Todos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Só para a gente entender quem está aqui. Todos? Glória a Deus, todos então somos filhos de Deus, ok? Se todos somos filhos de Deus, temos o selo do Espírito Santo. Não é assim? Então a gente está falando para filhos. E esse homem tinha sobre ele, Jesus, a virtude do Senhor estava com ele para curar. E sabe, as pessoas simples perceberam isso. As pessoas simples entenderam isso. E elas sabem o que elas fizeram? É para lá que eu vou. É para junto desse homem, que eu não sei se ele é um mestre, se ele é um doutor, eu não sei. Ele é diferente, ele chegou, parece que meio que do nada, ele não estava ali no meio da sinagoga, mas eu sei que dele tem vindo uma virtude que está fazendo diferença. Então, eu vou abandonar tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho que sei, em função daquilo que ele sabe e quer me revelar. Eu vou entregar a minha estrutura para ele. Sabe, queridos, nós podemos usar muitas técnicas para muita coisa, mas tem algo que eu tenho aprendido com o Senhor, é que transformação só Jesus faz. Transformação duradoura, frutos que permaneçam, só Jesus pode produzir na nossa vida. Só a ação do Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Muitas vezes nós estamos lidando com problemas recorrentes, porque nós estamos lidando com base em coisas que nós temos aprendido, em técnicas, em tantas coisas, mas não na virtude do Senhor. Não entregando para a virtude do Senhor, não dizendo, Senhor, aqui eu não consigo. Esse lugar da minha alma, eu não consigo. Esse comportamento que traz problema para o meu casamento, que muitas vezes quer gerar uma fissura, um rombo, eu não dou conta. Jesus está aqui hoje, querido, e Jesus está aqui esperando que aqueles que reconhecem que não dão conta, assumam essa condição. Porque enquanto nós achamos que nós estamos muito bem na fita e nós temos condições por nós mesmos de alcançar via intelecto, via um monte de coisa, nós não alcançamos. Já tentei algumas vezes. Já me enrijeci, sabe? Nós temos tendência a se enrijecer. Às vezes a gente caminha um pouquinho e a gente acha que já sabe muito e a gente se enrijece. E toda vez que isso aconteceu, eu precisei voltar e deixar o Senhor quebrar. Voltar e dizer, Senhor, eu não alcanço sem Ti. Eu não sei fazer sem o Senhor. E aí, Jesus está lá, minha folha está voando aqui, mas tudo bem. Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, aquela história, né, leva pelo telhado. Versículo 20 diz assim, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. Para esse homem, Jesus tem uma fala diferente. Os teus pecados te são perdoados. Esse homem tinha quem o carregasse, ele tinha 4 pelo menos, amigos fiéis. Parentes, não sei, que a Bíblia não fala. Mas ele tinha pelo menos 4 que o levasse. O homem lá, o leproso,
Ele não tinha. Esse aqui tinha. Mas nesse aqui, Jesus diz assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E aí, isso surpreende. E aí, esse grupo que conhece muito de tudo, que sabe muito de tudo, que tem técnica para tudo, que o coach explicou e ele aderiu, ou então ele é muito versado em muitas coisas, ou então ele está muito capacitado dentro daquilo que a ciência diz. Às vezes a gente é assim, às vezes a gente dá um valor à ciência, e a gente tem que valorizar mesmo a ciência. Mas eu vou te dizer um negócio, aonde a ciência não alcança, a mão do Senhor alcança. Deixa eu te dizer uma coisa. A filha de Jairo, um homem que era líder da sinagoga, ela precisou de uma intervenção que só Jesus podia fazer. A mulher do fluxo de sangue, hoje é simples, né? Hoje é simples. Possivelmente aquela mulher tinha um mioma, ela tinha alguma coisa que deu uma hemorragia, faz lá uma intervenção, faz uma esterectomia, acabou o problema. Mas naquela época, não era. Naquela época, diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, todas as suas posses, para alcançar a cura. E ela não alcançou. Só frustração. Mas Jesus resolveu. Então eu quero te dizer hoje, eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei. Talvez a tua dificuldade esteja até te enrijecendo, porque talvez você pense assim, mas eu estou com um problema tão grande e eu ainda não obtive resposta. Mas o Senhor está nesse lugar. E a virtude dele para curar não está ultrapassada. Jesus não entra num lugar de estar ultrapassado. Você pode dizer amém por isso? Você pode dar um glória a Deus? Glorifica o nome desse Deus, porque Ele é digno da tua exaltação. Sabe, você não veio aqui para olhar para mim, para ouvir umas canções. Você e eu viemos aqui para nos deparar com um mestre poderoso, com um Jesus que tem o hábito de caminhar no meio da igreja, que tem o hábito de andar no meio da igreja, e ele vai olhando para aquele que, como Simão, para aquele que, como o leproso, olha e diz, eu preciso, e eu rendo, e eu não quero nem saber quem está me olhando. Problema de quem estiver me olhando. Eu vou render todo o meu coração para Ele. Eu quero, e Jesus tem procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, e eu tenho aprendido isso, e eu tenho aprendido a não me prender aos padrões que as pessoas querem colocar, as caixinhas que as pessoas querem nos colocar. E aquele homem é curado, mas no versículo 21 diz assim, e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eles estavam sobre seu entendimento. Não, quem é esse? Não pode. Aí, ele é um homem. A lei diz que não é possível, só que eles não sabiam quem era esse. Eles não conheciam quem era esse que estava ali. O cumprimento das coisas, e eles estavam renegando. Querido, eu quero dizer para você, e também para mim, porque a palavra ela sempre vai cortar para os dois lados. Nós não podemos renegar o favor que Jesus tem para dar. Nós não podemos. Não há nada que Ele não possa fazer. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, isso aqui não pode, porque isso aqui tem essa regra, tem X, tem Y, mas Jesus, Ele vem e bagunça tudo. Ele mesmo disse, eu venho e bagunço tudo. Não vim trazer paz à terra, eu vim trazer confronto. É isso que eu vim trazer. Eu vim olhar para aqueles que dizem assim, eu sou doente, eu preciso de cura. Talvez você esteja vivendo uma situação no teu casamento, que você olha e você está, meu Deus, isso aqui está doente. Isso aqui está seco. Isso aqui está como aquele vale de ossos secos, sequíssimos. Quem pode dar vida a esse ambiente? Só Deus. Só Deus. E aí os escribas fizeram toda essa coisa, e Jesus, que conhecia os seus pensamentos, versículo 22, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa fazendo o quê? Versículo 25, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Reconhecendo que aquilo que foi feito na vida dele, só Deus podia fazer. Os mestres da lei não podiam fazer. Os escribas, muito entendidos, porque eles compilavam a lei, então eles eram os caras, porque eles estavam sempre fazendo cópias, então eles estavam o quê? Guardando. A lei estava aqui, ó. Mas não. E eu quero te dizer uma coisa. A lei aqui, somente, não funciona. A Bíblia aqui, o conhecimento gerado aqui somente, nesse lugar de intelecto, não rompe, não vai para o lugar que nós precisamos ir como filhos. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. É isso que vivifica. É isso que ativa um lugar em nós que a nossa mentalidade não alcança. E é nesse lugar que as transformações acontecem. É nesse ambiente. E é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite, queridos. Se hoje ouvirdes, não endureça o coração. Quebrante-se. Se hoje a palavra do Senhor está sendo lançada nesse lugar, vocês e nós já temos ouvido tanto, o pastor Aldomar e o pastor Isabel, eles são incansáveis. Mas precisa achar um lugar aqui dentro, um espaço aqui, de crença e confiança, nesse mestre maravilhoso, que veio nesse lugar para falar comigo e com você. E aí o homem sai dando glória a Deus, e todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus, ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Depois disso tem a vocação de Levi, Mateus, que é o publicano, que também é um cara que mal visto pelos judeus, porque estava ali sob funcionário, né, dos romanos, então coletor de impostos, era aquele para quem eles tinham que dar o dinheiro, tinham que entregar, e talvez cobrasse mais, a gente não sabe, mas era um homem renegado também, mas que ouviu a voz de Jesus. Ouviu o chamado de Jesus e foi. E ele foi. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que todos os que ouvem e se rendem, alguma coisa extraordinária acontece. E esse homem vai, e ele faz uma festa, e ele chama lá os seus amigos, que também eram coletores de impostos, seu povo. E Jesus está lá no meio deles, e está tudo muito bom, está tudo muito bem, vamos celebrar. Que bom, mais um, né, que se rendeu. Olha, que maravilha. Jesus com a oportunidade de falar para homens e mulheres do amor dele. Mas, só que nesse ambiente, versículo 30 diz assim, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis como publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele está estabelecendo aqui um princípio tão lindo. Se eu e você pensamos que já estamos prontos e nada precisamos mais, de nada nós teremos. Mas se eu e você reconhecemos que nós temos condições, sim, nós temos ainda mazelas, em que nós precisamos da interferência de Jesus, para que elas sejam restauradas e curadas, nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos bem-sucedidos, mas isso passa por uma rendição. Isso passa por abandonar uma estrutura. E não é fácil, gente. Nós fomos criados de maneiras... Nós temos toda uma história nessa terra, nós temos hábitos construídos, nós temos na nossa alma um lugar que é o lugar das emoções, que é o lugar dos sentimentos, que é o lugar da vontade, e nós fomos trabalhados durante toda uma vida. Nós criamos aqui caminhos neurais que chegam para a gente decidir de alguma maneira, para a gente atuar de alguma maneira, porque nós estamos o quê?
constituídos nesta mentalidade, mas Jesus veio mudar a nossa mentalidade, e o Senhor hoje está te chamando para esse lugar, para que o seu casamento seja alcançado, para que eu seja um odre diferenciado, e me unindo com o Gilberto, a gente tem uma vida abundante, para que nós vivamos uma vida íntegra, que eu quero dizer, é sem remendo, inteira. Eu preciso de restauração e reconhecer que eu preciso, tanto quanto ele precisa reconhecer que precisa de restauração. Tanto eu quanto ele precisamos entender que assim como o odre precisa, é uma pele de animal, e precisa ter a carne arrancada, sabe? Precisa ter aquilo que é carnal removido. Nós precisamos, e nós temos uma responsabilidade. Eu estava conversando isso com ele hoje, a gente estava falando sobre isso. Ele tem responsabilidade a respeito da vida dele, mas ele tem a responsabilidade de agir de maneira que ele seja sarado nas suas dores, para que eu seja alcançada também, para que eu seja beneficiada, porque do momento que nós nos tornamos um, nós nos constituímos uma só carne. Aquilo que o afeta, me afeta. Aquilo que afeta ele, me afeta, e o que afeta a mim, também afeta ele. Só que nós precisamos entender esse lugar de necessidade. Jesus, ele não trabalha com a tua necessidade. Deixa eu te dizer um negócio. Em alguns momentos ele até faz, mas Jesus, ele trabalha com o seu desejo, com a sua fé. Deixa eu dizer uma coisa. João 3,16, versículo mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não aconteça o quê? Mas tenha. Então, toda criatura potencialmente é um salvo. Mas toda criatura efetivamente é salva? Por que não? Porque passa pelo querer. Passa pelo decidir. Passa pelo crer. Então, disponível está. O que eu quero dizer é que o que o Senhor precisa fazer, o que você precisa para a sua vida, disponível está. Agora, eu vou me apropriar? Eu vou aderir? Nós vamos aderir? O que teu casamento precisa para ser íntegro? Para não ter mais remendos, para estar inteiro? Jesus está te perguntando o que falta para você. Ele está nesse lugar, e Ele está nesta palavra que está sendo ministrada. Você pode crer nisso? Você pode, querido. Você pode se apropriar da verdade. Não existe outra maneira da gente viver promessas de Deus, não existe outra maneira da gente viver, senão crendo e confiando. E é como Raquel bem ministrou aqui. Aqui, tá bom. E aqui é o ambiente da presença, mas lá fora o ambiente é hostil, o deserto é quente, ele resseca o odre. Vai trazendo situações para nos tornarem o quê? Insensíveis ao que Deus está fazendo, à palavra que Deus está liberando. Mas nós, em nome de Jesus, somos aqueles que reconhecem a necessidade de que Cristo opere onde nós não temos condições de ir. Aonde o teu braço não alcança, aonde tudo que você já fez não valeu, não adiantou. Deus pode fazer. Amém? Você crê assim? Eu creio. Existem áreas na minha vida, na nossa vida, no nosso casamento. Mas eu não desisto, nós não desistimos. Nós continuamos buscando ao Senhor, o favor do Senhor, dizendo: Senhor faz, Senhor opera. Opera dentro de nós, nas nossas esquisitices, nas nossas chatices. Eu não sei você, eu tenho esquisitice à beça. Mulher geralmente é mais tendenciosa, mas homens também têm suas dificuldades. Nós não somos perfeitos. Mas o perfeito está
conosco. O perfeito está conosco. E aí, nesse momento, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Em outras palavras, os que reconhecem que precisam da minha intervenção. Os que olham para mim como aquele leproso e dizem assim: mestre, se tu quiseres, tu podes. E aí Jesus vai nos dizer: eu quero. Queridos, tenham esse coração, como casal, como indivíduo, como filhos de Deus, nós precisamos ter um coração que esteja sempre posicionado nesse lugar, de o que Ele quiser mexer, Ele mexe, o que Ele quiser trocar, Ele troca, o que Ele quiser alterar, Ele altera. Nós não podemos viver enrijecidos, nós não podemos viver de maneira que nós não permitamos o Senhor acessar o nosso coração e movimentar o nosso coração, se necessário for, trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne sensível à voz do Espírito, sensibilizado, um coração que pode ser acessado pelo Pai. O Senhor está nos chamando para ter um coração acessível. Não está sendo dito aqui nem nada sobre perfeição. Deixa eu te dizer, o homem que é chamado o homem segundo o coração de Deus é um homem imperfeito. Rei Davi. Nunca se tratou de perfeição, nunca se tratou. O homem que Deus chama, Abraão, para dali gerar um povo imperfeito, falho. Mas deixa eu te dizer um negócio, eu fico meditando sobre os personagens bíblicos, porque eu falo Deus, e aí eu começo a orar, falo: Senhor, me dá a fé como a de Abraão, dá-me um coração como o de Davi, Senhor, me dá visão, Senhor, como teve Raabe. Eu fico fazendo essas orações e meditando a respeito de Abraão, eu pensei: meu Deus, ele está lá em Ur dos Caldeus, né? Todo aquele movimento, um povo politeísta, tanta coisa, mas com certeza havia no coração de Abraão, um anseio por conhecer o Deus de verdade. Deixa eu te dizer, Deus só precisa de um anseio no nosso coração. Ele só precisa de um desejo. Ele só precisa de um desejo, ele só precisa de alguém que diga assim: eu quero te servir, eu amo o Senhor, eu quero ser moldado, eu quero ser transformado, eu quero que o meu casamento dê certo, eu quero que a minha família dê certo, eu creio, Senhor, que existe um Deus que está acima de tudo. E aquele homem imperfeito se torna o pai da nação de Israel. E daquele homem, a palavra de Deus diz, o Senhor declara sobre ele, que nele, na descendência dele, nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Deixa eu te dizer, querido, não é sobre perfeição, não é sobre o que você tem aí dentro. O que você tem aí dentro, e que talvez é até difícil de você compartilhar com o teu cônjuge. Ele quer ver, o mestre quer ver, ele está dizendo assim: rasga diante de mim, põe diante de mim. Põe tudo que está no teu coração diante do meu altar. E eu faço o que precisa ser feito. Deus é Deus. Deus é Deus. E quando Ele diz que faz, Ele faz. Ele faz. E aí, Jesus está dizendo, né, os pecadores que precisam. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Gente, Romanos 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Jesus está dizendo assim: não, eu vim chamar os pecadores. Todos eram pecadores. Todos. Agora, quem se vê dessa maneira? Quem se olha e diz assim: nem todos. Então ele está dizendo: olha, eu só tem eficácia, só faz sentido o que eu estou dizendo para quem olha para mim, contempla a minha face e reconhece essa condição de pecado. Deixa eu te dizer um negócio. Isaías era profeta, homem de Deus, profetizando: ai de ti, ai de não sei quem, ai de todo mundo, ai. E de repente, diz
que ele tem uma visão. E ele se depara com o trono e os serafins. E ele se depara com a presença, com a glória de Deus que enche o lugar. E aí não tem mais ai fulano, não tem mais ai a casa do cicrano, não tem mais ai a minha esposa, ai o meu marido, é ai de mim. Ai de mim. Que eu que habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus lábios também estão em impureza. E os meus olhos viram a Deus. Ele reconhece, mediante a presença de Deus, nós nos quebramos. Nós nos quebramos porque a santidade é algo que nós não temos como mensurar. A grandeza de quem Ele é contrasta com a pequenez de quem eu e você somos. E sabe o que é mais interessante? É que diante dessa grandeza e na nossa pequenez, Ele está dizendo, fica aqui, eu quero um negócio contigo, eu quero contato contigo. Gente, se isso não sensibilizar o teu coração e o meu, o que mais nos sensibiliza? O que mais? E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Para que o nosso odre seja um odre novo, capaz de receber vinho novo. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele precisa de espaço para ele se mover, ele precisa de espaço, ele precisa que a gente conceda um lugar, ele vai fermentar. O vinho novo no odre velho, o problema é exatamente que esse odre velho não tem mais elasticidade, ele não tem mais maleabilidade, ele está enrijecido. E o Espírito de Deus, se ele se mover muito, ele vai explodir, essa pessoa não aguenta, não suporta. Agora, o odre novo, o couro mais novinho, maleável, disponível, ele aguenta as revelações, ele aguenta as bênçãos, receber as bênçãos e permanecer em Deus, ele aguenta ouvir as admoestações e dizer, Pai, tudo bem, eu errei mesmo, ele aguenta, mas deixa eu te dizer, só o novo. Só a restauração do Senhor na minha vida e na tua vida, no meu casamento e no seu casamento, na minha história e na tua história, na maneira como eu conduzo a minha vida, como eu me porto nessa terra, só a presença do Senhor, só a direção do Espírito, somente. Nós não temos estrutura, queridos, nós não temos estrutura em nós mesmos para vivermos no padrão que nós precisamos viver, porque agora somos filhos de Deus. Você e eu não temos estrutura em nós mesmos, mas nele nós temos. E aí, o povo faz lá aquela pergunta acerca do jejum, disseram-lhe então eles, versículo 33, por que jejum muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E Jesus dá uma resposta para eles bem interessante. Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Virão dias, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. A presença numa estrutura renovada, numa estrutura maleável, juntos eles se conservam, não se perde, não se perde. Queria que você fizesse uma reflexão de quantas vezes você talvez tenha votado algo ao Senhor,
Talvez você tenha declarado um compromisso com o teu cônjuge, talvez você tenha declarado um compromisso com você mesmo, de uma mudança de comportamento, de uma alteração de rota. E talvez você não conseguiu dar conta desse voto, desse compromisso. Vou dizer para você uma coisa. O Senhor quer mudar a tua estrutura, porque Ele quer que você dê conta de votar a Ele e cumprir. Ele quer que você dê conta de decidir algo e permanecer nessa decisão. Deus quer que você dê conta de olhar para sua esposa, de olhar para o seu esposo e dizer: essa aqui, a mulher da minha juventude, e será até o fim dos nossos dias. Até o fim dos nossos... Não importa. A idade dá uma pesadinha, de vez. A idade pesa. Né? A gente perde muita coisa no sentido físico, mas isso é o quê? Estrutura externa. Mas, quando existe o Senhor, você dá conta. Você dá conta. Eu sou uma pessoa nervosa, eu sou um homem nervoso, eu sou uma mulher nervosa, eu sou um homem agitado, eu sou... O Senhor é bom. E Ele te estrutura para mudanças. Ele te estrutura a partir do teu desejo e do meu desejo, do teu anseio e do meu anseio, do teu anseio como casal, do teu anseio como indivíduo, do teu anseio. O Senhor trabalha, queridas. Verbalize o que você precisa. Raquel disse algo aqui também tão tremendo, achei tão maravilhosa a ministração, fiquei ali me deleitando, porque nós precisamos entender qual é o poder da palavra, da declaração da palavra. Deus, Ele diz que o poder da vida e da morte está sobre a palavra. Ele gera as coisas nesse mundo a partir da palavra. Ele estabeleceu o princípio. Ele estabeleceu um princípio. Nós precisamos declarar aquilo que nós queremos ver manifesto. E não declarar o que nós não queremos ver manifesto. Você não quer ver briga, facção, divisão na sua casa. Então você não fica declarando briga, divisão, facção. Você não fica fomentando na sua mente uma forma de entrar numa encrenca. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Vontade aqui na mente, arrumando um monte de resposta para a circunstância que nunca aconteceu. Gente, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é estrutura humana. Que o Senhor não quer mais para nós. Há um lugar de transformação em Deus que é poderoso. E esse lugar é onde o vinho pode ser derramado. É onde nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, onde há o quê? Contenda. Mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. A tua estrutura é para estar até aqui do Espírito Santo de Deus. Você, como marido, tem essa responsabilidade com você e com a sua esposa, de estar diante da presença de Deus, se santificando. A sua esposa tem responsabilidade por ela e por você, de estar diante da presença do Altíssimo, dizendo: Senhor, vem sobre mim, cura as minhas esquisitices, liberta-me das críticas, liberta-me da grosseria, liberta-me, Senhor, daquilo que está trazendo prejuízo para o meu odre, está trazendo remendo para o meu casamento. E juntamente com o seu esposo, com a sua esposa, ambos têm essa responsabilidade. Essa arte aqui do casamento sem remendo, as duas alianças, elas estão entrelaçadas. E eu vou te dizer um negócio que é interessante. Eu estou lendo um livro e ele fala a respeito dessa questão nossa, fazer parte do povo de Deus,
ainda está numa terra corrompida, está num mundo corrompido. Nós estamos como se fosse na interseção, sabe? Conjunto A, conjunto B, e onde se encontra aqui? Nós estamos nesse meio. Então, é aquela coisa do já e ainda não. O Senhor fala sobre isso. Nós esperamos, nós temos uma esperança. Nós fomos adotados, mas nós estamos aguardando o quê? Nós estamos aguardando a plenitude. Não é assim? Então, nós estamos aqui nesse mundo que é o já. E nós temos o céu que ainda não, nós ainda estamos aqui. E enquanto estamos aqui, existe uma guerra tão travada que eu e você não podemos ignorar como família, como casal, como servos, como mulher, como homem de Deus, como pais. Nós não podemos. Nós estamos nesse mundo, não pertencemos a ele. Nós estamos com a nossa visão voltada para o Senhor, para o céu, para a glória, para o reino, mas ainda estamos aqui guerreando e lutando, amém? Se você está disposto a guerrear e lutar pela sua casa, entender que para o seu casamento, para o seu relacionamento, ser esse relacionamento sem remendo, há um compromisso seu como indivíduo, há o seu compromisso como mulher, e há o seu compromisso como homem, há o seu compromisso como marido, há o seu compromisso como esposa. Há funções que nós precisamos cumprir, há papéis, e isso vocês sabem bem. Mas nós precisamos cumprir, nós precisamos render todo o nosso ser em sujeição a Deus. A palavra de Deus diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, debaixo da potente mão dele, o inimigo corre da gente. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Não é assim? E ele vai o quê? Ele foge. Mas primeiro passo é o passo da sujeição a Deus. Então, eu queria deixar essa palavra para você, é o que o Senhor trouxe ao meu coração. Vou dizer uma coisa para você, eu só me dou a estar nesse lugar, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele fala. Eu só subo aqui no temor do Senhor. E eu queria, se os pastores deixassem, me autorizarem, eu queria fazer uma oração por você. Eu queria orar, pedindo ao Senhor que traga-nos para esse lugar da presença, aonde aquele que é muito acelerado segura um pouquinho, onde aquele que é muito devagar se move um pouco mais, aonde aquele que conhece muitas coisas é paciente com aquele que ainda está em desenvolvimento. Nós precisamos estar nesse lugar, queridos. É sobre isso, não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade humana, não é sobre a nossa estrutura humana, não é sobre isso, é sobre termos o nosso coração sujeito a Deus, rendido a Deus, submisso a Deus, e em submissão a Deus, todas as coisas, elas vão sendo encaixadas por Ele. Não é que você vai ficar se esforçando, não é que você vai ficar criando várias coisas mirabolantes aí durante o seu dia para trazer um pouco de paz para a tua casa. O príncipe da paz vai manifestar paz na tua casa. Não é que você vai precisar ficar procurando alguém na internet, no Instagram, na rede social, para te dar um conselho a respeito de alguma coisa, porque aquele que é o conselheiro vai estar te aconselhando e instruindo. É sobre isso, não é sobre mim e sobre você, não é sobre nada disso, não é sobre ter mais dinheiro. Não é muitas vezes que casamento, dinheiro é problema. Não é sobre ter mais dinheiro. É sobre ter mais temor do Senhor na nossa casa. É sobre ter mais rendição. É sobre entender que nós precisamos ter o outro em maior honra do que nós mesmos. Gente, o mundo
nos faz achar que nós é que somos os tais. E o Senhor, Ele diz, não, 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 não. Eu rendi a minha vida, eu renunciei a minha vontade para atrair você. Agora você também renuncia a sua. É sobre isso. Amém? Pode, pastor? Pode. Queria que você se colocasse de pé. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Recebe mesmo no seu coração? Receba. O Senhor tem algo a fazer muito especial. Creio que o Senhor já está fazendo desde que nós iniciamos esse culto, desde que o Senhor estava aqui e tem estado aqui. O Senhor, Ele tem trabalhado no nosso meio. E Ele pode fazer algo em nós muito poderoso. E eu creio que Ele vai fazer algo muito poderoso. Deixa eu só beber uma água aqui. Amém? Feche seus olhos aí. Ligue aí o seu coração com o Senhor. Pai, nessa noite eu oro primeiramente, ó Deus, para que os pensamentos, Senhor, os nossos pensamentos, nós que estamos nesse lugar, nesse ambiente, Senhor, eles sejam agora, Pai, levados, ó Deus, cativos à obediência de Cristo. Senhor, eu te peço que, pelo poder da Tua palavra liberada hoje, Senhor, ó Deus, todo pensamento rebelde, Pai, ó Deus, todo pensamento altivo, Senhor, ó Deus, todo pensamento, Pai, que está, Senhor, em rebeldia a Ti, Senhor, seja destruído. Nós, Senhor, somos, ó Deus, Teus filhos, estamos sujeitos à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor, e o nosso desejo e o nosso anseio é manifestar, Senhor, esta submissão, ó Pai, em atitudes, ó Deus, Senhor, em palavras, Senhor, manifestar essa, Senhor, transformação da nossa mente, Pai, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, junto com a nossa família, junto com os nossos cônjuges, junto com os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, agora, Pai, eu te peço que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, trabalhe, Senhor, nos lugares obscuros da nossa alma, Senhor, aonde, ó Deus, muitas vezes, Senhor, o nosso desejo é fazer uma coisa, mas, ó Pai, acabamos por fazer outra, acabamos por fazer contrário àquilo que tínhamos como intento. Te pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, tudo em nós, Senhor, permaneça, ó Deus, em temor ao Teu nome, tudo em nós permaneça, Senhor, sobre, ó Deus, sujeição ao Espírito, envolvidos e banhados no Espírito Santo de Deus, que é esse que tem o poder de nos aconselhar, que é esse que tem o poder que precisa ser expandido em nós. Expande, Senhor, Pai, mais da Tua vontade, mais do Teu querer, mais de Ti, menos de nós. Ensina-nos, ó Deus, nos nossos relacionamentos, ó Pai, diminuirmos assim, Senhor, como foi, ó Deus, a declaração de João Batista. Ele não estava, Senhor, pensando ali que ele estava em disputa, não, ele entendia a sua posição. Faz-nos, Senhor, esposas, nós entendemos a nossa posição, faz maridos entenderem os seus posicionamentos. Deus, em nome de Jesus, faz-nos entender, Senhor, o nosso posicionamento como pais, como mães. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos andar, ó Deus, em rebeldia. Pai Santo, Pai querido, nós queremos, ó Deus, um casamento que esteja blindado de verdade, Senhor, que não haja remendos, que não haja fissuras, que não haja oportunidade para o inimigo das nossas almas entrar e fazer arruaça. Põe ele, Senhor, em fuga nesta noite, põe ele em fuga nesta noite, Senhor. Tu és o nosso Deus, guarda e cerca o nosso arraial, Senhor, guarda e cerca a nossa casa, guarda e cerca os nossos filhos, Senhor, em o nome de Jesus. Tu que é Deus, que faz, que olha para nós, ó Deus, e reconhece um coração quebrantado e contrito. Encontra-nos assim, Senhor, encontra-nos, ó Deus, rendidos a Ti, Pai, sabendo que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Deus,
Senhor, assim eu te oro, pedindo, ó Pai, guarda, Senhor, guarda o relacionamento de cada casal aqui, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, acha-nos, encontra-nos, Senhor, com o nosso coração, ó Pai. Senhor, inclinado para os nossos esposos, e os nossos esposos com seus corações inclinados para nós, que haja concordância, Senhor, nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós, Senhor, nos aliançamos, nós, Senhor, nos unimos, e diante de um Deus que selou esta aliança, Pai, e nós queremos, ó Deus, mantê-la, mas, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, ajuda-nos, Senhor. Muitas vezes estamos como aquele pai que diz, olha, mestre, eu sei, tu podes fazer, mas ajuda-me na minha incredulidade. Pai, talvez tenha casamentos aqui, tenham pessoas aqui que estejam vivendo circunstâncias, que elas olham e elas falam, Deus pode fazer, mas será que vai fazer para mim? Senhor, em nome de Jesus, aparta de nós, Senhor, aparta de nós, Senhor. Ó Deus, toda oscilação, todo cochear de fé, nós estamos, ó Deus, inteiros juntos contigo, Senhor. Nós estamos diante do Deus que tudo pode e deseja nos abençoar. E nós, Senhor, nos firmamos nesta palavra, nós nos firmamos nesta condição de filhos, nós nos firmamos nesta condição dos favorecidos do Senhor, não por sermos melhores, mas porque nós entendemos a nossa necessidade e sabemos que há o Deus que está acima de todas as coisas. Jesus, tu que tem um nome que está acima de todo nome, de principados e potestades. Senhor, é a Ti que nós chamamos como nosso defensor, como nosso ajudador, como nosso mestre, como nosso guia. Senhor, é a Tua presença, Senhor, é dela que nós nos valemos, é do Senhor que nós nos valemos para as nossas guerras. Pai Santo, Pai querido, portanto, faz aquilo que Te apraz, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, eu Te peço que assim como a Tua palavra declara, Senhor, que ela vem e ela cumpre aquilo para o qual ela foi designada. Senhor, Tu sabe, ó Deus, qual é o desígnio para cada casal específico, particular, para cada pessoa como indivíduo, Senhor, em específico. Pai, eu Te peço que o cumprimento desta palavra se manifeste na vida de cada pessoa que aqui está, de cada casal, inclusive na minha e da do meu esposo, Pai. Em o nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, dê glória a Ele. Agradeça a Ele, diga a Deus, obrigada. Obrigada pelo Teu amor tão leal. Obrigada, porque a Tua bondade e a Tua benignidade têm me acompanhado todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade do Senhor nos acompanha e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém? Fala do Senhor mais forte, amados. Glória a Deus. Aleluia. Senta um pouquinho, queridos. Senta um pouquinho, por favor. Estamos terminando já. Glória a Deus pela palavra. Amém, Gilberto e Mônica. Quem recebeu a palavra do Senhor? Aleluia. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor. Amém. Chamar o Zé Carlos também. Zé Carlos ainda vai dar uma participação. Nós estamos aí há um mês da nossa conferência de casais. Amém. Será no dia 16 e 17 de maio. Então, estamos orando. Nós temos tem um aviso também. Gostaríamos que a Thelma pudesse dar esse aviso. Pai Senhor, amém? Então, aproveitando, né, que é o culto aqui, é para falar sobre as camisas. Temos 2 assuntos, bem rapidinhos, que é para falar sobre a camisa, que ela já está disponível para compra, só que tem um prazo para fazer a encomenda, até o dia 15, mediante aos 50%, tá, do valor, que está o valor de R$ 45,00, do PP ao GG, do PP a diante, R$ 45,00. Item de criança também, infantil até 10 anos, é R$ 35,00.
De 12 em diante é o valor normal, tá? Então, assim, eu peço que quem ainda não encomendou, que quer, que deseja estar encomendando, que procure a Luciana, tá? E o pedido só vai ser feito por ela, com ela. Não adianta você procurar a Thelma, pode falar que eu passo o contato, ou os nossos pastores, porque para ela não perder o controle de quantidade, de quem está encomendando, porque ela tem todo esse controle. Normalmente, quando encomenda a esposa, o esposo, né, para o esposo, aí os filhos. Então, esse controle está sobre ela. Então, assim, eu peço que vocês procurem até o dia 15. Thelma, dia 16 vai ter como fazer? Não. Mas esqueci. Não vou ter, porque eu vou passar as informações para a confecção. Então, assim, eles me deram prazo para entregar. Se eu ficar 16, 17, 18, eu não consigo entregar para vocês. E acaba não tendo como fazer. Então, assim, é importante que seja até o dia 15. Depois disso, não vou fazer, não vou aceitar mais pedidos, tá? Luciana, me liga, Thelma, por favor. Não, até a Luciana, porque ela fica no meu pé e eu digo não, tá? Meu coração é docinho, eu sou muito docinho, mas para esse tipo, assim, é uma responsabilidade, porque se eu não consigo entregar, aí eu sou cobrada, tá? E outro assunto, amém, gente? Não fica assim sério não, gente, amém? Então, assim, também eu peço que os líderes, né, passa lá para os seus liderados de grupo. Por mais que a Luciana tenha colocado lá no grupo, vocês dão uma reforçada. Gente, já pediram, o prazo até o dia 15. Se passar do dia 15, a Thelma falou que não vai ter uma segunda chance, tá? E outra coisa, estamos aí também com o coral dos casais, tá? Procura aqui o Alex, meu esposo, tá? Para você estar participando do coral, vai ser um grande coral, vai ser lindo. Já temos 2 louvores. Então, Thelma, mas o meu esposo não canta. Thelma, mas a minha esposa não canta. Não é casais, é para casais. Mas se você tem esse desejo de participar e se sentir à vontade de participar sem o seu esposo, sem sua esposa, também estamos aí. Mas é legal, vem todo mundo. Vamos fazer um grande coral para o Senhor naquele dia, tá? Não fica de fora, não. Pode estar nos procurando, tá? Precisamos de vozes, precisamos de vocês, tá? Temos um grupo, quem quiser é só procurar. Chama a gente no WhatsApp, tá? Que a gente coloca vocês no grupo e vamos marcar os ensaios, tá bom? Obrigada. Amém, amados. Vamos ficar de pé um pouquinho, queridos? Vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos encerrando. Gostaria que você ficasse esse momento, né? O tema do nosso culto de casais é casamento sem remendo. Eu não sei como você entrou aqui, amados, mas saiba que o Senhor ele tem um novo para a tua vida, amém, amados? Ele tem um novo, a unção de Deus, ela despedaça o jugo. E que você não fosse para casa sem aproveitar, né, da unção do Senhor e trazer um novo para a tua vida, um novo, porque o nosso Deus é um Deus que traz sempre o novo para nós. Gostaria que você Vamos louvar o Senhor, Zé Carla, é isso, Zé Carla? Amém? Vamos louvar o Senhor, mas eu queria que você fizesse assim, ó. Vamos fazer um ato que se você ficasse de frente um para o outro, como um casal. Amém? E você ficasse meditando, enquanto o nosso amado irmão está ali louvando a Deus, você ficasse meditando, e você ficasse também abraçado assim, deixa Deus, o Espírito Santo de Deus agir. Pode abraçar, amado, pode ficar assim, isso. Amém? Eu creio que Deus vai falar contigo, amém? Em nome de Jesus, vamos lá, amados.
sentados, amados. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nós te louvamos, porque Tu és fiel, Senhor, à Tua palavra, e ela não volta vazia. Eu cremos, ó Deus, que Tu és o Deus que cura. Tu cura agora as enfermidades, ó Deus. Senhor, Tu és o Deus que restaura, Senhor, casamentos. Tu és o Deus que abre as portas. Tu és fiel à Tua palavra, Deus. Com amor eterno, Deus, Tu nos amou e Tu tem nos atraído para Ti. E por isso estamos na Tua presença. Nós cremos que sairemos daqui, ó Deus, Senhor, com o nosso casamento curado, renovado, transformado, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Nós cremos, ó Deus, que sairemos daqui, Senhor, com a cura, com a libertação, Pai, porque Tu és fiel. Muito obrigado por tudo, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, ao Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir ao Senhor e dar um glória a Deus? Bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A pastora está lembrando aqui que nós temos uma cantina. Ali fizemos um cachorro-quente bem abençoado. Você pode participar. Amanhã é ceia do Senhor, amém, amados? Amanhã, domingo, de ceia do Senhor, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. E às 15 para 6 teremos também o culto dos casais, amém, amados? Em nome de Jesus, levanta a mão do seu cônjuge, vamos dar nosso grito de guerra, vamos lá. A vitória é nossa. Mais forte, a vitória é nossa. Se Deus é por nós, tudo nós podemos. Agora vira de frente um para o outro, olha bem nos olhinhos do seu cônjuge. Vamos declarar Mateus 19:6. O que Deus uniu, Não separe o homem. mais forte. O que Deus uniu, Não separe o é em nome de Jesus. Amém. Dá um beijinho, vai lá. Aplauda o Senhor, amados. Deus abençoe. Glória a Deus.